Olá pessoal, meu nome é Lidiane Cesaro Barreto e o tema do meu resumo é Assédios e Violência no Espaço Acadêmico, um diálogo necessário, orientado pela professora Maria Simone Euclides e co-orientado pela Heloísa Raimunda Erneck, ambas atuantes como professoras no Departamento de Educação aqui na Universidade Federal de Viçosa. Esse resumo trata-se de uma pesquisa em andamento, desenvolvida no trabalho de conclusão de curso, intitulado por Estar e Permanecer em uma Universidade, a influência dos assédios na permanência de estudantes negras. A gente entrou em consenso e definimos que o assédio é todas as formas de relações de poder, violência de gênero e raça contra mulheres negras. Compreendemos que o assédio interfere de maneira objetiva na integridade dessas mulheres, na sua autonomia, na sua liberdade, na sua dignidade e na sua autoestima. Essa pesquisa tem por objetivo analisar como o assédio incide na travessia dessas estudantes universitárias negras na Universidade Federal de Viçosa. Busca-se compreender o que essas estudantes relatam sobre os assédios e violências de gênero e raça vivenciados no universo universitário e em quais medidas a universidade faz para o enfrentamento necessário a essas questões. E a gente citou aqui alguns setores, né, que cuidam aí dessa parte, dessa temática aqui na universidade, que é a divisão psicossocial, a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e a Pró-Reitoria de Ensino. A justificativa para a elaboração dessa pesquisa é dada a partir das ausências das pesquisas qualitativas que dialoguem questões relacionadas a assédios nas trajetórias de estudantes negras na universitárias, bem como o fato das mulheres negras serem mais propensas a sofrerem com esses casos de violências e desigualdade de gênero e raça. Essa situação foi feita pelo pesquisador Salles Augusto de 2019. Para procedimentos metodológicos dessa pesquisa, utilizamos a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa para desenvolver a pesquisa. Primeiramente, buscamos no banco de dados da CAPES, de dissertações e teses, trabalhos que pesquisam sobre assédio contra estudantes negras nos centros acadêmicos. Mas até o momento encontramos apenas 2 trabalhos que não tratam diretamente sobre assédio contra estudantes negras, mas como formas de violência contra todos os estudantes universitários. Depois, passamos para uma abordagem qualitativa, na qual pesquisamos, entramos em contato com estudantes da universidade através de um questionário, na qual fizemos a seleção e tabulamos, né, a resposta desses questionários, e depois foi feita uma entrevista com estudantes que foram selecionados e que se enquadraram nos critérios da pesquisa. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês do questionário. Após o envio do questionário, as estudantes de todos os centros acadêmicos, né, obtivemos o retorno de 57 respostas no período de 2 semanas em que o questionário estava disponível para receber as respostas. A partir dessas respostas, foi feita uma tabulação de dados, na qual somente 19 estudantes se enquadravam, né, no critério estabelecido pela metodologia da pesquisa, que seriam estudantes negras matriculadas entre 2018 a 2020. As estudantes que responderam ao questionário online estão com idades variadas entre 19 a 36 anos, sendo 13 do curso de Ciências Humanas, 3 do curso de Ciências Biológicas e 2 do curso de Ciências Exatas, na qual
Depois, quando perguntamos para esses estudantes se elas desejavam participar, né, da entrevista, apenas 3 estudantes manifestou interesse. Aqui eu trouxe alguns resultados dos nossos questionários, que 42% das estudantes se declararam pardas e 58% das estudantes, né, das 19 que se enquadravam no critério da pesquisa, se declararam pretas. Trouxemos aqui também, perguntamos para elas, né, se elas fazem uso ou não de alguma bolsa estudantil. Obtivemos o seguinte resultado: 42 dessas estudantes utilizam da moradia e alimentação, 26% somente alimentação, 0% somente moradia e 32% dessas estudantes não faz uso de nenhuma bolsa estudantil. E a gente perguntou para elas também se elas já tinham vivenciado ou presenciado alguma situação de assédio. Dessas 19 estudantes, 79% delas responderam que sim, 16% responderam que talvez e 5% responderam que não. Referente à descrição sobre assédio, apareceu no questionário o assédio moral, o assédio moral, né, com 22%, o assédio sexual com 32%, o assédio racial com 28%, o assédio digital com 6% e não consigo descrever 11%. Como a última questão do formulário, como eu já havia mencionado, a gente perguntou para as estudantes se elas gostariam de passar por uma entrevista semi-estruturada, falando um pouco, né, sobre o tema, sobre o assédio, sobre o racismo, sobre as violências de gênero vivenciado ou vivenciado mesmo por essas estudantes, e somente 3 estudantes aceitaram participar da nossa entrevista. E também para aumentar mais, alimentar a nossa pesquisa, a gente foi atrás da ouvidoria da universidade. Para quem não sabe, na ouvidoria as informações só podem ser identificadas anônimas, né? Que são denúncias, são relatos de estudantes sobre as vivências dentro do espaço acadêmico, e na qual a gente procurou os registros de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2020 e obtivemos a seguinte resposta: assédio moral foram 37 denúncias, assédio sexual 24, discriminação social, cultura, étnica, política, religiosa, sexual, racial, etária, 13 respostas. Violência de qualquer tipo, seja física, verbal, etc., incluindo também ameaça ou tentativa de violência, foram 5 denúncias. E aqui eu trouxe também para vocês 2 falas de 2 estudantes que foram entrevistadas e que define muito bem a definição de assédio, essa primeira resposta, que ela traz o seguinte: o ato que infringe a minha liberdade e a minha segurança. O assédio para mim é mais que um maquinário da dominação masculina que deseja coagir e violentar as mulheres. Um outro relato que eu trouxe aqui para vocês é de uma estudante que fala sobre a vivência do assédio. Eu nunca presenciei o assédio estando aqui no UFV, mas imagino eu, diante da experiência que eu tive, que afeta bastante, porque eu ficava muito desconfortável, até chorava quando chegava em casa, porque eu me sentia muito impotente. É muito ruim, pois isso me deixava muito desanimada e abatida para fazer as coisas. Imaginava se fosse durante o meu momento da graduação e dos estudos. Talvez iria me deixar baqueada e depressiva, levando talvez ao abandono do curso.
Os dados encontrados até então revelam que a universidade não está livre do assédio contra estudantes negras. Constatamos que a ouvidoria da UFV precisa atentar-se mais no que diz respeito à distinção das categorias das violências, ou seja, especificar melhor os atos de violência manifestados pelos sujeitos. Já nos questionários, observou-se uma falta de orientação da universidade em relação à existência e funcionamento dos sistemas de acolhimento estudantil, pois a maioria das estudantes negras afirmaram não conhecerem esses espaços. Essa afirmação, mencionada anteriormente, se assemelha com os resultados obtidos pela pesquisa desenvolvida pelo cientista Salles Augustus, ao pesquisar sobre gênero, orientação sexual, raça e classe, que ressaltou em seu trabalho as violências auto-manifestadas e heteromanifestadas pelos estudantes no campus da Universidade Federal de Viçosa, em que as estudantes negras não estão como destaques nos rankings de violências elencados na pesquisa. No entanto, as estudantes negras estão constantemente propícias a passarem por esse tipo de violência. Essa aqui foi a referência utilizada para a elaboração desse resumo. Muito obrigada pela atenção.